Olá pessoal do Me Salva, vamos então agora para a parte da derivada segunda, né? A gente já viu lá na derivada primeira que a derivada primeira serve para te indicar o crescimento ou o decrescimento da função. Mas enfim, né, o que seria essa derivada segunda? Primeira coisa, né, derivada segunda é derivar a segunda vez a tua função. Então digamos que eu tenha lá f de x igual a x ao quadrado. A minha derivada primeira é igual a 2x. E a minha derivada segunda é igual a quanto? Derivo 2x, eu chego em 2. Beleza, né? Então, olha só, o que significa essa derivada segunda? A tua derivada segunda vai te indicar a concavidade da tua função. Então, olha só, o que significa, né, visualmente a concavidade? Repara que essa função aqui, ela vem sempre com essa concavidade assim, né, até um determinado ponto, onde ela passa a ter uma concavidade assim, certo? Então, repara, ela vem com essa concavidade assim, e daqui a pouco ela vira assim, certo? Isso daqui, né, essa transição acontece, né, lá pelas tantas, em um determinado ponto, que a gente vai chamar de ponto que o nome desse ponto aqui é chamado de ponto de inflexão, certo? Existem, né, mais pra frente pontos de inflexão horizontal, pontos de inflexão vertical, mas isso aqui é só um ponto de inflexão comum, né? Um ponto onde a minha concavidade está vindo aqui, né, com essa concavidade para baixo e daqui a pouco ela passa a ser a concavidade para cima, tranquilo? Então olha só, o procedimento de análise para cima ou para baixo, ele é exatamente análogo ao procedimento que a gente tinha lá na nossa derivada primeira, onde a gente olhava o sinal para ver se era crescente ou decrescente. Aqui a gente olha o sinal da derivada segunda para saber se a nossa função é côncava para cima ou se ela é côncava para baixo, ou então se ela é zero, né? E se a nossa derivada segunda for zero, o que isso significa? Derivada segunda igual a zero significa que esse ponto é o quê? É um suspeito de inflexão. Por que eu digo suspeito de inflexão? Repara, tá? Vamos pegar esse exemplinho rápido aqui. A minha função, tá? Ela está vindo com essa concavidade assim, certo? E lá pelas tantas, essa concavidade vira ao contrário, certo? Então, eu estou vindo com um tipo de inflexão e depois eu mudo de inflexão. Mudo de concavidade. Então, lá pelas tantas, no meio disso daqui, a gente tem o quê? A gente tem lá, né, o nosso ponto de inflexão. Mas o que eu quero que vocês reparem mesmo aqui é o seguinte: concavidade para cima significa derivada segunda positiva. Concavidade para baixo significa derivada segunda negativa. Então, quando que esse ponto, né, essa f duas linhas de x igual a zero é realmente um ponto de inflexão, é quando a nossa derivada segunda muda de sinal. E nesse ponto aqui, se ele muda de sinal, né, de um lado para o outro, esse ponto vai ser um ponto de inflexão. Caso contrário, não. Caso contrário, não é um ponto de inflexão. Então, olha só, vamos fazer aqui um exemplinho, mesmo exemplo que a gente estava usando lá na nossa derivada primeira, para poder, né, contextualizar e vocês aprenderem como é que faz isso na prática. Então, olha só, a gente tem aqui y igual a x cubo menos 3x mais 2. Bom, tirando a primeira derivada, como a gente fez lá na aula de derivada primeira, tirando a primeira derivada, nós vamos chegar em 3 vezes o x cubo perde uma unidade, fica x ao quadrado, menos o 3, deriva o 3x, vai dar menos 3, mais o 2 que vira 0. Derivando então isso aqui para a segunda vez, nós vamos chegar em o 2 cai aqui, multiplica o 3, vira 6, o 2 perde uma unidade, fica x, e esse 3 fica 0, certo? Porque é uma constante, derivada da constante é igual a 0. O que a gente tem que fazer para analisar isso daqui então, gente? Esse gráfico aqui, essa funçãozinha que a gente tem aqui em cima, é um polinômio lá, né, de grau 3, com 3 raízes. Então esse cara aí, ele tem aquela cara, né, de, enfim, polinômio de terceiro grau, que acaba de um lado e termina, né, começa por baixo e termina por cima, ou começa por cima e termina por baixo,
certo? Lembra lá dos polinômios, né, que se o grau é ímpar, né, uma pontinha começa para cima, a outra pontinha começa para baixo. Isso significa o quê? Basicamente, a gente tem um tipo de concavidade até um determinado ponto, e a partir desse ponto, essa concavidade muda, certo? Então, vamos ver, então, onde que esse gráfico pode trocar de concavidade. É justamente quando a nossa derivada segunda for igual a zero. Portanto, nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos fazer aqui 6x ser igual a zero. Calculando isso daqui, a gente chega que x deve ser igual a zero. E esse ponto é o nosso... Que ponto que é esse? Vamos ver se vocês lembram. Esse ponto aqui é o nosso ponto suspeito de inflexão. O que a gente tem que fazer para garantir que ele seja um ponto de inflexão? Nós temos que analisar o sinal da derivada segunda. Então vamos lá. Para analisar o sinal da derivada segunda, a gente usa aquele métodozinho que é análogo ao método que a gente usava lá na nossa derivada primeira, né? O que a gente faz? A gente simplesmente encontra, né, como a gente fez lá, a gente usava o ponto crítico, pega o valorzinho aqui que tu igualou na derivada segunda, né, que tu achou que é o x igual a zero, e vamos analisar o sinal antes e o sinal depois desse valor. A outra forma, a forma ninja de fazer isso, é fazer o esbocinho, né, da tua derivada segunda. Aqui a gente está falando, né, essa função aqui é f duas linhas de x. F duas linhas de x, ou y2 de x, é a mesma coisa, né, é 6x. 6x é uma reta crescente, que corta em x igual a zero, que foi a raiz que a gente encontrou. Então esse método aqui é o método mais fácil de a gente ter, né, principalmente quando é função de primeiro grau, segundo grau, para encontrar o comportamento da derivada segunda, né, concavidade. Sempre que tu pode fazer esse esbocinho, é muito mais fácil do que pegar um valorzinho antes, pegar um valorzinho depois. Antes de x igual a zero, a nossa função está por baixo, e portanto ela tem valores negativos. Depois de x igual a zero, ela está por cima, e portanto ela tem valores positivos. O que isso significa para a gente? Significa que antes de x igual a zero, nós temos concavidade para baixo. Depois de x igual a zero, nós temos concavidade para cima. Como o nosso sinal mudou, né? Como o nosso sinal da derivada mudou de menos para mais, x igual a zero é ponto de inflexão, certo? É ponto de inflexão. Tranquilo, gente? Então, olha só, a derivada segunda, né, é mais fácil do que a derivada primeira. Por quê? Porque como tu vai derivar mais uma vez, né, tu vai ali baixar mais um grau o teu polinômio. Se não for polinômio, obviamente, se for função trigonométrica, é sempre difícil. Mas nesse caso aqui, se for polinômios, a derivada segunda é mais fácil do que a derivada primeira. Tranquilo, gente? Então, muito obrigado. Continuem aí assistindo a série de aulas de derivadas. Muito obrigado e até logo!